Olá, seja bem-vindo ao meu canal no YouTube. Eu sou o professor Bemielson e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre internet das coisas, automação e por aí vai, né? Eu pretendo inserir diversos projetos na área de internet das coisas, falar um pouquinho sobre algumas tecnologias, né? Algumas plataformas como Node-RED, né? Alguns microcontroladores bem conhecidos. E para isso a gente tem que conhecer um pouco, né, da base, né? Alguns conhecimentos que são necessários vocês adquirirem, né? Então, a coisa mais básica, né, é a gente conhecer um pouco sobre a IDE da plataforma Arduino, né? Como você bem deve conhecer, a plataforma Arduino junta, né, uma, uma IDE, né, uma interface em que você pode escrever o firmware e diversas placas, né, em que você pode carregar esse firmware e fazer com que ele execute tarefas do tipo ler sensores, atuadores, né, interagir com o ambiente. Aqui o Arduino Uno, que é mais famosa, temos o Mega, né, entre outros. Depois surgiram, né, algumas outras placas baseadas no CI chamado ESP8266, que também tem várias plaquinhas de prototipagem que carregam esse microcontrolador. O ESP32 também, né, com muito mais poder, né, incorporando ainda também, além de Wi-Fi, conexão Bluetooth, né, e assim por diante. Bem, aqui a IDE, né, do Arduino, a plataforma Arduino, em que você, para que a gente possa começar a utilizar placas baseadas em ESP8266 ou 32, a gente tem que fazer alguns ajustes, né? Então, inicialmente, só para ficar mais claro, né, para quem está caindo de paraquedas agora no mundo maker, essa aqui é a IDE do Arduino, e aqui a gente tem basicamente duas funções. A primeira é essa função void setup, em que ela é executada apenas uma vez no código. Aqui você coloca algumas configurações, né, necessárias, alguma parametrização inicial do microcontrolador. E aqui embaixo a gente tem a função void loop, que é aquela que fica sempre se repetindo. Então, se você quer ler o estado de um sensor, ele é nesta função que a gente vai fazer várias leituras, né? Essa leitura, né, esse tempo de leitura depende do microcontrolador, né? É uma leitura baseada numa varredura sequencial, então ele lê uma linha, depois ele lê outra, depois outra, e a velocidade, né, de leitura vai depender do clock, né, do processador utilizado, né? Entre outras coisas. Então, quais são os ajustes que são necessários, né? Primeiro, você vai vir aqui em Arquivo, Preferências, e aqui nesse ponto, URLs adicionais, você vai clicar e vai adicionar essas duas URLs. Essa primeira de cima, essa primeira aqui, ó, superior, é relacionado a todas as placas baseadas em ESP8266. Todas é exagero, né? Mas grande parte. Aqui embaixo, né, é relacionado às placas do ESP32. Então, quando você faz isso aqui, a IDE vai buscar informações sobre placas baseadas nesse CI aqui. Então, pressiona OK, OK. Você vem aqui em Ferramentas, Placa, Gerenciador de Placas. Você vai clicar, né, nessa região aqui. Demora um pouquinho para aparecer. Fique calmo. O meu computador não está muito bom, não. Então, você vai digitar aqui ESP e vai perceber que vai surgir ESP32, ESP8266. No meu caso já está instalado, né? Então, aqui eu só poderia remover. Mas você pode, no seu caso vai aparecer instalar. Então, instale ESP32, instale ESP8266, que todas essas placas serão adicionadas. O processo demora um pouquinho, então tenha paciência. E depois que todo o processo terminar, você vai conseguir voltar aqui no menu, né? Ferramentas e placa. E você vai perceber que aqui estarão, né, todas as placas do Arduino que você pode utilizar.
e as placas do ESP32, as placas do ESP8266. Nessa aqui, ESP8266, eu quero chamar a atenção de vocês para essa plaquinha aqui, Lolin Wemos D1 Mini Lite, né? D1 Mini Pro, essas baseadas em Wemos, né? É uma plaquinha que eu gosto bastante de utilizar, ela é pequenininha e atende 90% das minhas aplicações, né? Uma outra bastante conhecida é essa Node MCU ESP12E, né? Que é um módulo que está incorporado lá, né? Entre outros. Mas vamos lá, vamos escolher esse aqui, o Wemos, né? D1 Mini. Você vai perceber que aqui tem algumas configurações que vão surgir, como a velocidade de upload, frequência, debug, entre outras coisas. E a principal dela aqui, né? Você vai buscar aqui em porta. Aqui em porta vai estar a informação de qual com, né, porta USB ele está sendo instalado. No meu caso aqui, deixa eu adicionar. Eu vou adicionar a porta aqui USB e vamos ver o que acontece, né? Só um segundo. Quase quebrando aqui as coisas, mas pronto. Conectei a placa. E agora a gente vai observar se ela reconheceu. Pronto, reconheceu. Você fechou, abriu novamente, ó, ele já ficou ativo, né? Então eu vou escolher a porta com 8. Pronto. Essa é a porta, né, escolhida, né, para a comunicação. Se tudo tiver ocorrido bem, se os drivers da placa estiverem instalados no seu computador, né, vai acontecer que se você executar, mandar carregar o arquivo, tá mandando salvar, né? Salvar aqui. Teste ESP8266. Pronto. Se você mandar carregar, ele vai compilar esse programa, né? Veja que não tem nada além das funções básicas e obrigatórias. Void setup e void loop. Espera um pouquinho. Pronto. Compilou. E agora ele está carregando o arquivo, né? O programa, o firmware. Pronto. Compilou, não teve problema. Então, como sabemos, né? Isso aqui não tem. Isso aqui não executa nada, né? Então, é somente para saber se seu microcontrolador está carregando direitinho, né? Pronto, então passado isso, o que é que a gente vai fazer? Vamos carregar agora um exemplo prático, né? Vem aqui em arquivo, exemplos, e vamos procurar alguma coisa. O mais básico, o Blink, né? É tipo o Hello World da programação, né? Então, o Blink, você pode fechar outro arquivo, deixa só esse, né? Pronto. Esse aqui é um dos exemplos que já vem do nativo, né? Na instalação da ideia do Arduino. Então, o que é que nós temos aqui? Primeiro, isso aqui é o símbolo de comentário, né? Esse aqui é um comentário de várias linhas, né? Perceba que aqui ele inicia e aqui ele é concluído. Tudo que foi comentário fica com essa corzinha diferente aqui. Aqui embaixo, né? De fato, agora iniciam as funções. Nós temos uma função setup e que temos essa função reservada chamada pinmod, em que o que é que ele está fazendo? Ele está configurando um dos pinos do microcontrolador, né, para executar uma função de saída. Ele está dizendo que esse pino aqui é agora um pino de saída. Mas o que é isso, professor? Isso aqui é uma função também reservada, né, que ele vai ser direcionada para um LED que já está instalado na placa lá do ESP8266. Então, nativamente esse LED vem, né, e você pode controlá-lo como qualquer uma outra porta de saída. Então, eu não sei, eu não lembro agora qual é o pino mesmo, né, de saída do LED, então a gente usa essa função que ele vai rastrear onde o LED está instalado. Aqui embaixo a gente tem a função void loop, e o que é que ela vai fazer? Ela vai pegar aquele LED, né, que é o LED da placa, né, e ela vai colocar esse LED em nível alto, ou seja, aceso, durante 1000 milissegundos, que correspondem a um segundo. Depois ele vai escrever na porta mais uma vez, porém agora ele vai dizer que esse LED, essa porta, ela vai para nível baixo durante um segundo. Então o que a gente vai observar no fim das contas é que esse LED ele vai acender e apagar. Então, bom, para comprovar, vamos aqui compilar, né, ver se está tudo certo. Esse primeiro ícone, esse botão, né, ele compila, né, o seu projeto para saber se está tudo certo.
E esse outro ele faz as duas coisas, ele tanto compila quanto ele carrega para a placa, né? Se nada der errado, ele vai compilar, vai carregar o arquivo, né? O firmware, para o microcontrolador. E o que nós vamos observar é que o LED ele vai começar a piscar naquele tempo que foi programado de 1 segundo, né? Mas vamos brincar com isso aqui, né? Em vez de 1 segundo, vamos colocar 500 milissegundos. Deixar a coisa mais rápida, né? Vou compilar, né? E enviar novamente e vamos ver o que acontece agora com o LED. Em vez de ele ficar piscando, né? A cada 1 segundo, ele vai ter que acelerar agora, né? Porque eu diminuí o tempo. Agora são 500 milissegundos ou meio segundo. Então, pelo vídeo, a gente vai conseguir ver que ele vai ficar aceso por meio segundo e depois ele vai ficar apagado por 1 segundo, né? Já dá para perceber a intermitência. Vamos melhorar o pisca-pisca aqui. Vamos colocar 250 milissegundos aceso e 250 apagado. Então é para ele ficar bem mais intermitente, né? Carregar. Ó, ele está compilando. Depois da compilação ele vai carregar novamente, né? Está carregando na porta com 8, né? Que foi que a gente selecionou. E vamos ver o que acontece. Olha só, já deu certo. Conseguem perceber? Ó, o LED está piscando bem mais rápido agora. Então basicamente é isso. Na função void loop, a gente diz o que vai acontecer repetidamente, né? E na void setup a gente diz, informa uma parametrização inicial. Basicamente é isso. Então, o que é que a gente pode fazer agora? A gente pode brincar com isso, né? Vamos procurar um outro exemplo aqui. Exemplos, básico, fade. Pronto, vamos usar esse exemplo aqui, fade. Fechar esse anterior, não quero salvar. Esse aqui. Pronto, então, o que a gente vai fazer? Aqui nós temos um outro exemplo, né? Mais uma vez, um comentário informando, né, o que é que isso faz, qual o PWM utiliza, né? E por aí vai, né? Aqui ele está setando um LED, né? Está criando, perdão, uma variável inteira e ele está chamando de LED. E aqui diz que esse LED vai ser ligado no pino 9. Pino 9, ou seja, no pino de saída 9, né? Mas a gente não vai usar isso aí. A gente já está usando aquele LED interno, né, da placa, né? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos abrir aqui de novo. Cadê exemplos? Básico, Blink. Pronto. Separar assim. E esse aqui. Pronto. Colocar um do lado do outro. Quando a gente queria setar, queria que ele piscasse, a gente colocava LED building, né? Como saída. Então, em vez de LED, em vez de ter esse LED aqui como saída, eu vou apagar isso. E vou colocar aqui no lugar do nome LED, eu vou colocar aquela funçãozinha lá reservada, né? Pronto. Então, mais uma vez, a gente tem agora aqui o pino, né? O pino de saída, ou seja, o do LED nativo da placa, ele será uma saída, né? Depois, o que é que ele vai fazer em void loop, que é aquela que se repete, né? A gente vai ter que escrever uma função analog write, né? A gente está mandando escrever na porta um valor analógico, né? E onde tem LED, a gente vai ter que substituir por aquele outro valor, né? Tem LED em mais algum lugar? Acho que não, né? Pronto, então ele vai escrever na porta que controla o LED esse valor que está expresso aqui nessa função, nessa variável, perdão, né? Então, essa variável ela vai receber ela mesma mais o valor que está em fadeamount. E quem é esse valor, né? A gente declarou lá no início que ele vale 5. Então, o que vai acontecer aqui? Esse é um laço, né, que eu acredito que você já deve conhecer. É um se, né? Se isso acontecer, faça essas coisas que estão aqui, né, entre parênteses. Perdão, parênteses não, né? Entre chaves, né? Aí a gente tem o seguinte, que esse brilho, se ele for menor ou igual a 0, ou maior ou igual a 255, que são os valores limites, né? Faça isso, né? Ele vai diminuir. Vamos ver o que acontece, né? Inicialmente ele vai aumentar o valor do brilho e depois, né, se o brilho
for menor ou igual a zero ou maior que esse valor limite, ele vai começar a diminuir o brilho. Diminuir em que proporção? Ele vai diminuir nessa proporção, né? Menos 5. Então será 255, 250, 245 e assim por diante. Então, o que é que a gente vai fazer, né? Vamos agora carregar esse dado e ver o que vai acontecer com o LED. Está compilando, né? Leva um tempinho para compilar. Deixa eu fechar isso aqui. Depois ele vai enviar o dado, né? E o que a gente vai observar é que o LED ele tem que variar o seu brilho. Ó, podem observar pelo vídeo que o LED está diminuindo o brilho e aumentando, diminuindo e aumentando. Pronto. É isso. Eu vou dividir os vídeos, né? Então esse aqui vai ser um primeiro explicando um pouco sobre a ideia do Arduino, como configurar. E depois a gente vai partir para um exemplozinho mais legal, né? Esse aqui é um exemplo, pessoal, já um pouco mais complexo, né? Em que a gente tem diversas bibliotecas instaladas aqui, ou no caso incluídas, né? A gente vai fazer o seguinte no próximo exemplo, no próximo vídeo. A gente vai inserir um sensor que monitora a temperatura e umidade e a gente vai fazer a conexão do microcontrolador com a rede Wi-Fi, né? Ou seja, ele vai se tornar um dispositivo dentro da rede. Para isso você vai precisar inserir o nome da sua rede, né? O password, né? Um MQTT broker, porque isso vai se conectar com um servidor remoto, top, né? Aqui outros dados que eu vou explicar no vídeo posterior, então fiquem atentos aí que no próximo vídeo a gente continua. Valeu, pessoal!